Irmãos preciosos, 650 anos. Então aqui nós vemos um Deus que conhece a história, um Deus profético, um Deus que conhece o futuro, o presente e o passado. E aqui o profeta, cheio do Espírito Santo, teve um êxtase espiritual, e nessa visão celestial ele viu o Cristo crucificado. E toda ceia, todo momento de ceia do Senhor é um momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que é importante nós meditarmos em trechos como esse, em textos como esse, para que nós possamos aprender lições valiosas através daquilo que Jesus fez, por amor da sua vida, por amor à minha vida, por amor a todo aquele que crê. Amém? O amor de Deus, ele é universal. Deus ama todos, mas infelizmente não é todos que vão usufruir desse amor do coração do Pai, revelado na pessoa de Jesus. Somente aqueles que colocarem o seu coração, a sua confiança em Jesus de Nazaré, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, viver uma vida de fé bíblica, de confiança em Jesus de Nazaré, não em religião, não nas suas boas obras, não nos seus grandes feitos, mas confiarem plenamente na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Estes sim vão usufruir de todo o amor e graça que Deus tem para derramar sobre nós. Amém? Quem tem experimentado aí do amor de Jesus, levanta a mão assim bem alto, fala assim: obrigado, Jesus, pela morte na cruz. Amém? Será que você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez? Será que você é feliz por ter Jesus na sua vida e no seu coração? Com certeza nós vamos aprender sobre isso, tá? Em primeiro lugar, nós vamos aprender quem é Jesus. Se você estiver anotando, o primeiro ponto, o primeiro princípio que nós aprendemos, através do texto bíblico, do versículo 1 ao versículo 3, nós aprendemos quem é Jesus. Olha o que diz o texto sagrado, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele, ou seja, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Graças a Deus pela sua vida. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Te agradecemos por cada vida maravilhosa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E aqueles que estão nos assistindo através da internet, através dessas mídias eletrônicas, nós te agradecemos, ó Deus, por cada um que abriu o seu coração para ouvir quem é Jesus, aquele que por nós morreu na cruz. Ó Deus, nós te agradecemos por tamanha obra maravilhosa. Ó Deus, nós vamos passar a vida toda descobrindo os grandes feitos do Senhor, a obra tremenda da cruz do Calvário, a revelação do teu amor por nós pecadores. Pela tua graça nós somos salvos, mediante a fé que colocamos em ti. Não é por obras, nem por méritos humanos, mas é fruto da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, em primeiro lugar, irmãos, primeiro ponto que nós estamos passando para vocês é quem é Jesus. E tem alguns símbolos de Jesus descritos nesse texto que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, ele é o braço do Senhor. Você quer receber um abraço do Senhor? Você quer receber um toque de Deus na sua vida? Quem é o braço do Senhor? Jesus de Nazaré. Quanto mais você desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré, mais você vai experimentar do amor de Deus, que excede todo entendimento. Mais você vai sentir Deus tocar a sua vida de maneira gloriosa e poderosa, porque Jesus é o braço estendido do Senhor aos homens que estavam sofrendo. Amém? Outra característica que a Bíblia diz é que ele é um renovo. Renovo fala de algo novo. Tenta imaginar uma plantinha que foi cortada e de repente ali ela foi cortada, mas daquele corte da planta surge um renovo. É essa a ideia que a Bíblia traz, de um nascimento, de um ressurgimento, de algo que estava morto e voltou a ter vida. Só Jesus pode fazer com que eu e você, pecadores, nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, agora andando com Jesus, nós temos uma nova vida, um renovo de Deus sobre nós. E hoje podemos dizer que Jesus é a nossa vida. Amém? Será que você tem vivido uma vida com Jesus? Será que você tem experimentado a vida de Jesus? O renovo de Deus. Renovo também fala de algo novo. Renovo, o novo novamente. A vida onde havia morte. Jesus tem esse poder de renovar as nossas vidas, renovar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, porque Jesus é o renovo de Deus para nós. A Bíblia também usa a ilustração de uma raiz em terra seca. Raiz é algo que traz sustentação, sim ou não? É algo que traz firmeza. A árvore, ela só é firme se tiver raízes profundas. A árvore da nossa vida, do nosso coração, da nossa existência, só terá profundidade se tivermos arraigados no amor de Jesus. A nossa vida só vai ter sustentação, fundamentação, base, se estivermos enraizados em Jesus. O quão profundo é a tua vida com Jesus? Você tem lido a Bíblia todos os dias, você tem orado todos os dias, você tem buscado a face do Senhor? Irmãos, todo dia é dia de se aprofundar em Deus. Amém? Eu sei que a gente tem a correria, as preocupações do dia a dia, mas não perca a melhor parte. A prioridade sempre na sua vida deve ser buscar o renovo de Deus, essa raiz que é Jesus, em meio a uma terra seca. Talvez você chegou aqui nessa noite e disse: pastor, minha vida espiritual eu sinto que está morta, está seca, parece que não tem vida. A raiz de Davi, Jesus de Nazaré, pode trazer renovo para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia também fala aqui que ele não era belo aos olhos humanos.
né? Muitas vezes a gente vê pinturas de Jesus, né? Aquele loiro de olho azul, lindo, maravilhoso, todo sarado. Irmão, a Bíblia está dizendo que Jesus não era belo aos olhos dos homens. Pelo contrário, ele não tinha formosura nenhuma, que ele não chamava atenção pela sua aparência. Mas nós sabemos pela vida de Jesus, que Jesus tinha a beleza interior, a verdadeira beleza. Amém? Hoje nós vemos gente se preocupando tanto com beleza exterior e deixando a beleza mais linda de ser cultivada, que é a beleza de coração, que é a beleza interior, quem realmente nós somos, de dentro para fora. Irmão, quem você é, de dentro para fora? Será que você tem desenvolvido uma beleza interior, ou você só tem se preocupado com a beleza de fora? Não adianta ter uma casca bonita, se o nosso coração está apodrecido diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele padeceu todas as mazelas humanas que você pode imaginar, né? Muitas vezes quando a gente está sofrendo alguma dificuldade, alguma luta, a gente pensa que só nós passamos por isso, sim ou não? Às vezes a gente até se pergunta: Senhor, mas por que comigo isso? São as mazelas humanas, são as dificuldades, as dores, os problemas, as rejeições. Todos nós aqui, em alguma fase da nossa vida, nós já sofremos algum tipo de rejeição, sim ou não? Sim. Mas eu estou aqui nessa noite, querido, para dizer para você que o coração de Deus, dentro do coração de Deus, você é amado, você é recebido, você é acolhido. Por mais que os homens, as pessoas te rejeitarem, Deus te ama, Deus te chama, Deus te acolhe, Deus te recebe. Assim como você vem, Deus é um Pai amoroso, com braços abertos para nos receber. Amém? E nós podemos com Deus, caminhando com Deus, com a vida em Jesus, cheios do Espírito Santo, sermos curados de toda rejeição, de toda depressão, de toda angústia, de todas essas coisas que Jesus também passou. Se Jesus passou, triunfou, venceu sobre essas mazelas humanas, eu e você, com Jesus também podemos vencer. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê que você pode vencer? Então lembre, sempre que você estiver passando por um momento desse, Jesus também passou, e Ele venceu, e eu com Ele também vencerei em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, ou seja, Jesus sofreu dores terríveis, principalmente na Via Crucis, no processo de crucificação. Ele sofreu dores que nenhum ser humano já na história sofreu. Ele sofreu tudo isso por amor a você e a mim. Mas mesmo assim, no versículo 3 você vê que os homens não fizeram dele caso. E infelizmente hoje é assim também. Muita gente, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio desse chacoalhar de Deus em todo o globo terrestre, em toda a humanidade, nós vemos Deus chacoalhando os homens, mas muitos homens e mulheres ainda desprezando o Salvador das nossas almas. Glória a Deus, você está aqui, você é diferente, amém? Você está aqui buscando ao Senhor, você está aqui se renovando em Deus, você está aqui alimentando a sua fé. Isso mostra o quão precioso você é no coração de Deus e diante de Deus. Você está aqui buscando o Senhor, seja pela internet, seja presencialmente. Você tem fome, você tem sede de Deus, você não está desprezando Jesus de Nazaré. Então, do versículo 1 ao versículo 3 nós aprendemos quem é Jesus e essas características que eu acabei de mencionar para vocês. Num segundo momento, o segundo princípio que nós aprendemos aqui em Isaías 53 é o que ele padeceu por nós. O que Jesus padeceu por amor a nós? É o que nós vemos do versículo 4 ao versículo 10, parte A. A Bíblia diz no versículo 4 que ele tomou as nossas enfermidades. Amém? Então, irmão, não tenha medo do Covid, não tenha medo de nenhuma enfermidade. Enfrente os problemas, as lutas e as dificuldades. Amém?
Não tenha medo. Claro que isso pode nos atingir, pode, mas nada nem ninguém pode te tirar do propósito de Deus para a sua vida, seja em vida, seja na morte, seja o que for, irmão. Se nós estamos em Cristo, nós estamos no lugar mais seguro que há. É claro que quando nós falamos isso, nós não estamos agindo como se essa pandemia não existisse, agindo com imprudência. Não, vamos tomar cuidado, vamos evitar contato, usar a máscara. Glória a Deus, todos vieram com máscara aqui, né? Todos vieram preparados, passamos álcool gel na entrada. Temos que ser prudentes, é claro, mas não podemos temer as enfermidades, porque Jesus já triunfou sobre elas, e nada nem ninguém pode nos destruir ou nos matar sem a permissão do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Amém? Enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, você é imortal para Deus. Só se Deus estabelecer tantos dias sobre você e chegar a tua hora, porque Deus assim definiu, aí, irmão, vale as palavras do apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Fala comigo, só o crente, bem alto, fala bem alto, só o crente lucra com a morte. É claro que aqui ninguém quer morrer, né? Óbvio. Nós temos dentro de nós um instinto de sobrevivência. Todos nós queremos viver, é óbvio. O homem não tem desejo pela morte, a não ser aqueles que às vezes estão em situações difíceis, né? Emocionalmente, numa depressão profunda, numa angústia absurda. Às vezes, né, os espíritos de morte vêm assolar o coração dessas pessoas. Mas, irmãos, preste atenção, não tema a morte, não tema enfermidades. Faça a sua parte, seja responsável, seja prudente e entenda que a sua vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Nem um dia mais, nem um dia menos. Você só vai morrer no dia que Jesus determinar que chegou a tua hora. E o importante é que quando chegar essa hora, nós estejamos em Cristo, estejamos com Ele, estejamos vivendo a vida no Espírito, a vida de Jesus de Nazaré, para quando enfrentarmos essa morte física, estarmos aí então, adentrando nas moradas eternas, no lugar que Deus tem preparado para nós. Ele tomou as nossas enfermidades, diz o texto sagrado, Ele levou as nossas dores. Como eu falei, Ele foi aflito, Ele foi oprimido, Ele foi ferido pelo próprio Deus, Ele foi moído. Você consegue imaginar isso? Alguém que foi moído, alguém que foi ferido pelo próprio Deus, Pai, por causa dos nossos pecados. Olha só como é sério essa questão de pecado, iniquidades, transgressões. Foi algo que feriu a Jesus. Toda vez que você peca, você está ferindo Cristo. Você está se ferindo, e foi por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, que Ele foi ferido, que Ele foi moído, diz o texto sagrado. A ira de Deus que era para vir sobre você, sobre mim, sobre cada pecador, em todo o globo terrestre, em todas as eras, em todos os tempos, caiu sobre Jesus de Nazaré. A ira que era para vir sobre você, sobre mim, sobre nós, esteve sobre Ele, foi derramada sobre Ele, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, e Ele trata toda e qualquer relação com o pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então alguém teve que morrer para que eu e você tivéssemos a vida de Deus, para que eu e você tivéssemos a vida de Jesus. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, porque violamos muitas vezes a lei de Deus. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. A palavra iníquo significa alguém que vive sem lei, alguém que vive como se Deus não existisse. E é assim que nós vivíamos muito tempo da nossa vida, sim ou não, irmãos?
estavam nem aí para Deus. Esse negócio de ser crente, é cafona, é careta. Não, irmãos, nós vamos levar Deus a sério agora, amém? Vamos viver em santidade, em consagração, no temor do Senhor, com uma fé corajosa, com um coração obediente, e falando, valeu a pena a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi castigado, para que eu e você tivéssemos paz. Ele foi pisoteado, pisado, porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus teve que ser pisoteado, pisado, pisoteado, para que eu e você fôssemos sarados. Amém? Coloca a mãozinha assim no seu coração, fala comigo, Senhor, sara o meu coração, de todas as feridas da minha alma. Fala comigo, Senhor, sara o meu coração, de todas essas mazelas humanas. Fala comigo, Senhor, eu quero ser sarado, renovado, restaurado por Jesus de Nazaré. Ele recebeu sobre si todas as nossas iniquidades. Você consegue imaginar isso, homem? Um ser humano já tem um monte de pecado, sim ou não? Agora imagina todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as eras, pegando toda essa multidão de pecados e lançando sobre ele na cruz do Calvário. Alguém que não tinha pecado, que nunca havia pecado, recebeu sobre si todas as iniquidades e pecados humanos. Imagina a dor de Jesus, querido, tudo isso por amor de você, por amor de cada um de nós, por amor da igreja de Cristo, por amor de todo aquele que crê. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi calado rumo à cruz, como uma ovelha indo nas mãos dos seus tosqueadores, diz o texto sagrado. Ele morreu naquela cruz, ele foi cortado da terra dos viventes, cortado, morreu como homem, na cruz do Calvário. Foi sepultado com os perversos. Você consegue imaginar alguém que era santo, alguém que era puro, alguém que criou os céus e a terra, alguém que era o Filho de Deus, glorificado, se humilhou, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário e foi sepultado com os malfeitores, com os perversos. Aqueles dois caras que estavam do lado de Jesus mereciam aquele estado, aquela crucificação, mas Jesus não. Um deles ainda foi salvo, sim ou não, irmão? Sim. Ali nós vemos um exemplo de que aonde a vida é esperança, aonde há fôlego de vida, Jesus pode salvar o pecador. Porque no último momento daquele homem, pecador, iníquo, malfeitor, violento, ele reconheceu, ele falou, esse homem que está aqui entre nós, ele é um homem justo, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Você vê aqui dois pilares da salvação. Primeiro, o reconhecimento da pecaminosidade. Ele reconheceu que estava lá porque merecia a punição, a condenação. Mas em segundo lugar, ele reconheceu quem era Jesus, o Santo de Deus, o justo, que estava levando sobre si todas as iniquidades da terra. Foi crucificado como um maldito, para que eu e você fôssemos abençoados. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele, você é abençoado. Caião, você é abençoado. Você que está me ouvindo pela internet, meu irmão, você é abençoado. Às vezes a gente tem um espíritozinho, né, de comiseração, de coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, está dando tudo errado na minha vida, pá. Irmão, a Bíblia está dizendo que eu e você somos abençoados, nós somos bem-aventurados, nós somos filhos de Deus, Deus tem um propósito na nossa vida, Deus pode fazer grandes coisas em nós e através de nós, tudo isso porque alguém pagou o preço da nossa maldição.
Ele levou sobre ele a nossa maldição e entregou nas nossas mãos a bênção do Senhor. Por isso você é abençoado. Amém? Você é abençoado porque é crente. Você é abençoado porque é filho de Deus. Você é abençoado porque tem uma família. Você é abençoado porque Deus tem algo especial para você, irmão. Mas alguém teve que carregar a sua maldição na cruz. Ele nunca havia feito uma injustiça sequer. Nem palavra suja ou pecado algum saiu da boca de Jesus de Nazaré. Mas mesmo assim, Ele oferece a sua alma, todo o seu ser, todo o seu coração, corpo, alma e espírito, como oferta diante de Deus por causa dos nossos pecados. Amém? Tudo isso está dentro desse segundo grupo que nós passamos. O que Ele padeceu por nós. Isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos participar da ceia de forma leviana. Ah, tá, daí o pão, daí o vinho, deixa eu tomar, tá, ai que bom. Não. Nós temos que trazer à memória tudo aquilo que Jesus sofreu e padeceu por amor a nós. E nós temos uma grande lição em meio a tudo isso. Agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor por Ele. Amém? Será que você tem provado o seu amor por Ele? Será que você tem vivido a vida que agrada a Ele? Será que você tem buscado a face dEle? E aí vem o nosso terceiro princípio que aprendemos hoje. O resultado da obra de Jesus. Vai do versículo 10 ao versículo 12. A Bíblia diz que Ele verá a sua posteridade. Ou seja, Jesus verá o resultado daquilo que Ele fez na cruz. Os filhos e filhas de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Jesus vai olhar para nós e vai dizer: valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena toda aquela dor da cruz, valeu a pena ter oferecido a minha alma por vocês, pecadores que agora não são mais pecadores condenados, mas são pecadores regenerados, que estão caminhando rumo ao céu. Amém? Ele verá a sua posteridade, Ele promoverá nos nossos corações a eternidade. Nós temos aprendido através daquela série, Quem é Deus? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviastes. Amém? Jesus foi enviado para morrer na cruz por cada um de nós. E em Cristo, conhecendo o Pai, irmão, você pode ter certeza, nós vamos desfrutar da eternidade que Ele partilha, que Ele nos dá como fruto da sua graça e do seu amor. Fala comigo: eu sou um ser eterno. Eu sou alguém que desfruta da vida eterna. Tudo isso por causa de Jesus, irmãos. Não é por nós. Não é porque nós viemos na igreja Casa na Rocha. Não é porque a gente vai tantas vezes no culto. Não. É tudo pelos méritos de Jesus de Nazaré. Porque Ele compartilhou da sua própria eternidade conosco, na medida em que nós vamos conhecendo, vivenciando, usufruindo dessa vida abundante, mais e mais, nós vamos experimentando a vida eterna, a eternidade que Ele promove sobre os nossos corações. A vontade de Deus também em Cristo prosperou, sim ou não? Ele veio e realizou tudo que Ele tinha que realizar, Ele cumpriu o seu propósito, Ele cumpriu a sua missão. A vontade de Deus prosperou. Ele também verá o fruto do seu penoso trabalho, tudo aquilo que Ele se empenhou, tudo aquilo que Ele lutou para conquistar e conquistou, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quem trabalha aqui sabe, né? Quando a gente recebe o salário, é um dos momentos mais legais do mês. Sim ou não, irmão? Pena que às vezes não dura tanto, né? Mas é um momento maravilhoso, quando a gente vê o fruto do trabalho nas nossas mãos.
através do seu salário diário ou do seu salário mensal, quando você vê o resultado do seu trabalho. Assim somos nós, queridos, nós somos o pagamento de Deus, pela obra, pelo trabalho de Cristo. Ele se alegra com o fruto do seu penoso trabalho. A Bíblia também diz que ele justificará muitos. Ele recebeu do Pai toda a autoridade e poder. E ele também foi o nosso Redentor, o nosso Salvador. E por último, no versículo 12, o texto sagrado diz que Jesus também se transformou no nosso intercessor. Você tem um advogado fera, que defende você do ladinho do Pai. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Ele é o nosso intercessor, ele é o advogado fiel. Ele nunca perdeu uma causa, irmãos. Os advogados, né? Temos dois aqui. Nem sempre ganham as suas causas. Mas Jesus nunca perdeu uma causa. Ele é o advogado fiel. Ele é aquele que não falha. Ele é aquele que intercede por nós. Quando você erra, tropeça, falha, ele vai lá e intercede por você. Ele derrama o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas não só isso, ele vai te defender do lado do Pai. Ele te defende. Ele intercede por você. Ele é o advogado fiel. Amém? Glória a Deus. Nós aprendemos nessa noite quem é Jesus. Primeiro ponto. Nós aprendemos nessa noite o que ele padeceu por nós. E nós aprendemos nessa noite o resultado da obra de Jesus. Tudo isso descrito no Salmo 53. E Jesus olha para mim e para você nessa noite e diz: meu querido irmão, nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Jesus olha para mim e para você e fala: valeu a pena tudo o que eu fiz por você. Eu te amei na cruz do Calvário. Agora é a sua vez de provar o seu amor por Ele. Amém? Então lembre-se, quando você estiver diante de uma tentação, de um assédio de Satanás, de uma oportunidade de fazer uma coisa errada ou outra, lembre-se de tudo aquilo que Ele padeceu para resolver o problema dos nossos pecados. O pecado é um vírus mortal, o pecado é destruidor, o pecado é mortal, irmão. Lute contra ele. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé. Quero chamar a Sofia aqui na frente. Nós queremos ministrar a ceia do Senhor. E é uma alegria para nós ministrar a ceia também para vocês. Hoje eu sei que as igrejas estão abertas, mas amanhã esteja orando, irmãos, porque o STF lá está para voltar a fechar as igrejas em todo o Brasil. Então vamos ver se a gente ora. É claro que está na mão de seres humanos, né? Mas lembre-se, a nossa oração pode fazer a diferença talvez amanhã. Então nós não sabemos se até domingo as coisas podem mudar. Sabemos que hoje estamos aqui presencialmente. Qualquer coisa também vamos continuar trabalhando de forma online. Tomara que domingo as igrejas continuem abertas para que a gente possa, com a graça de Deus, cultuarmos novamente às 10 horas aqui nesse lugar. Deixo esse convite para você também, está nos assistindo pela internet. Domingo às 10 horas, estamos juntos aqui, em nome de Jesus. E na quinta-feira, às 20 horas, nós também teremos uma live especial. Nós vamos falar sobre educação cristã. A educação cristã e a educação nos tempos de pandemia, tá? Então te convido também, no mesmo link, no mesmo lugar que vocês sempre assistiram, nós estaremos juntos ali falando um pouquinho sobre o valor da educação, tá bom? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então vamos orar, queridos. Primeiro eu quero ler o texto, 1 Coríntios, abri aqui para vocês.
1 Coríntios 11, 23. Se você tem a Bíblia aí perto, quiser abrir também, 1 Coríntios 11, 23, o texto sagrado diz: porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Quem é que pode participar da ceia do Senhor, irmãos? Todos aqueles que entregaram a sua vida e o seu coração a Jesus de Nazaré. Amém? Precisa ser batizado? Não existe essa regra na Bíblia, tá, irmãos? Mas é importante o batismo para o cristão. Amém? É importante porque através do batismo nós estamos declarando perante Deus e perante a igreja local de que nós fazemos agora parte do corpo de Cristo, abandonamos a velha maneira de viver e agora queremos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Você precisa estar perfeito para poder ceiar? Sim ou não, irmãos? Não. A ceia é para pecadores. Pecadores como você, como eu, pecadores que se arrependem dos seus pecados. Essa é a diferença. Quem se arrepende dos pecados pode participar da mesa do Senhor. Se você entregou sua vida e seu coração com Jesus, se você tem uma aliança com Deus, você pode participar. Se tiver coisas que o Espírito Santo estiver falando ao seu coração que você precisa abandonar, agora é o momento. Vamos fazer uma oração. Faça essa declaração, esse pedido de perdão ao Senhor pelos erros, pelas suas falhas. Reconheça que você é pecador. Tome posse do sangue de Jesus sobre você, do perdão que emana da cruz do Calvário, e aí sim, como um pecador que se arrepende, participe da ceia do Senhor. Amém? Existe alguma pessoa que é digna de participar da ceia do Senhor? Por méritos próprios, ninguém, irmãos. Mas pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, pelos méritos de Jesus, através da fé, nós recebemos dignidade, e existe um lugar, uma cadeira cativa para nós na mesa do Senhor. Amém? Entenderam? Então Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de você, que tipo de vida você tem levado, e o que você vai fazer com essa vida, e de que maneira você vai viver com o Senhor Jesus. Se proponha a sempre se arrepender, a sempre consertar qualquer coisa na sua vida, e com esse coração em arrependimento, Deus fala: venha, meu filho, participe da mesa do Senhor. Amém? Às vezes a religiosidade nos colocou um monte de impedimentos, obstruções, de um momento tão especial como esse. Jesus não faz isso, a palavra de Deus não faz isso, ela só espera de mim e de você agirmos com dignidade, com honra, com reverência, com temor, com alegria, mas também com reverência, nesse momento tão especial diante de Deus. Amém? Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, peça perdão pelos seus pecados, conserta a sua vida diante de Deus, fala com o Senhor agora. Pecado é importante a gente mencionar o nome deles, tá? Não precisa entrar em detalhes, Deus já conhece você, o seu coração, a sua vida. Mas fala com Deus agora. Reconheça as suas falhas, os seus erros, a sua pecaminosidade, a necessidade do sangue de Jesus sobre a tua alma, sobre o teu coração, sobre a tua vida. Se aproprie do perdão, da graça de Deus, das misericórdias do Senhor para com a sua vida. Se proponha a mudar, a ser diferente, a ser melhor a cada dia, no poder e na graça e na força do Senhor.
Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, consagramos todos esses elementos que serão utilizados nesse momento da ceia do Senhor. Te agradecemos de todo o coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, fruto da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nós declaramos que somos pecadores, graças a Deus agora, pecadores conscientes da sua pecaminosidade, e pela Tua graça somos salvos, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós te pedimos essa graça, nos capacita a viver a vida ressurreta, a nova vida que Jesus preparou para nós. Toma o nosso coração, Pai, perdoa os nossos pecados, nos lava com Teu sangue precioso, nos purifica, nos faz mais alvos do que a neve. Ó Deus, pelo Teu sangue carmesim vertido naquela cruz, purifica o nosso coração e a nossa alma. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe o pão, o vinho, os elementos que serão utilizados. Derrama a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção sobre nós, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá. Ó, aqui você já tem o elemento do pão e o vinho no mesmo copinho aqui, tá? Então você vai abrir a tampinha, pegar o pão primeiramente, tá? Daí nós vamos participar juntos desse momento da celebração do corpo de Cristo, simbolizado pelo pão, que representa Jesus, o maná que desceu do céu. E logo em seguida você vai abrir a tampinha e tomar o seu cálice de vinho, logo em seguida, depois de nós partilharmos do pão, tá? Esse é um pão sem fermento, como era nos tempos de Jesus, tá? Bem bonitinho, né? Esse kitzinho é uma graça. Nós ganhamos como oferta de uma irmã preciosa e com muita alegria nós vamos partilhar esse kitzinho com todos vocês que querem participar conosco, tá bom? Só um pouquinho, deixa eu abrir o meu aqui. Glória a Deus. Levante o pãozinho comigo, cante comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em memória do corpo de Jesus, que foi pendurado naquela cruz e sobre ele lançados os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades, comamos todos juntos do pão da vida, Jesus de Nazaré. Levante seu copinho, cante comigo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Em memória do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, bebamos todos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sempre lembre disso, gente.
Não é por nós, é por Ele. Não é porque nós fizemos isso e aquilo, mas é pelos méritos de Jesus. Toda honra, toda glória sejam dados a Jesus de Nazaré. Amém? Tudo aquilo que você não conseguia fazer, Ele fez por você. O cumprimento pleno da lei de Deus, para agradar o coração de Deus, você não consegue fazer, nem eu. Mas Jesus fez por você. Ele nos justificou, Ele nos declarou justos, irrepreensíveis, diante do Pai. Tudo isso pelos méritos e pela obra de Jesus, na sua vida, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãozinhas para os céus, eu quero terminar abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse culto na Tua presença, pedimos a Tua graça sobre nós, a Tua unção e o Teu amor. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, que a graça do Senhor faça a diferença sobre a nossa vida, Pai, que o Senhor nos abençoe, multiplique, Pai, os recursos, derrame bênçãos, prosperidade na alma, no espírito, no corpo, nos dê saúde, força, vigor nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Pai, protege, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Protege o nosso coração contra os assédios desse mundo, contra as tentações, contra as ciladas do inimigo. Que possamos dizer não para o pecado, dizer sim para Jesus, vivendo uma vida santificada, consagrada, honrada, abençoada, diante de Jesus de Nazaré. Pai, mantenha íntegros e irrepreensíveis o corpo, a alma e o espírito de cada um deles, em nome de Jesus, santificando, purificando, fazendo deles mais do que vencedores, por aquele que venceu, por Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?